A maioria dos templos pentecostais, principalmente, eles fazem reuniões para buscar o Espírito Santo de Deus, para se encher do Espírito. E os templos neopentecostais também fazem reuniões para buscar o Espírito Santo, né? Os pentecostais gostam de subir aos montes ou então ficar horas e horas de joelho clamando pelo Espírito Santo, para se encher do Espírito Santo, né? E quando eu vejo isso aqui, eu falo, esse povo não conhece a palavra de Deus, não sabe o que é se encher do Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos aqui, você que está no nosso canal, pela palavra de Deus, você vai entender o que é buscar o Espírito Santo de Deus e se encher do Espírito Santo de Deus. Será que é ficar longas horas de oração, jejuns intermitentes? Isso também é válido, mas não para se encher do Espírito Santo. Porque para se encher do Espírito Santo, só existe um caminho que está na palavra de Deus, que foi o próprio Jesus que falou, que está aqui no capítulo 6, versículo 63, um versículo pequeno, mas que tem uma dimensão muito grande. Então preste muita atenção na leitura, para você entender o que é buscar o Espírito Santo e ficar cheio do Espírito Santo. Muitos deles acham que ficar cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, né? Mas a palavra de Deus fala que nem todo mundo fala línguas estranhas. E também língua estranha, já passou-se o tempo. Passou-se o tempo. Língua que você não entende mais nada, passou-se o tempo. E se falasse hoje em dia, teria que ter um intérprete. E por que você vai falar língua estranha, sendo que você pode falar no português, alguém que entende português? Você não fala português, por que você quer falar língua estranha? Para complicar mais? Para dizer que você é mais espiritual? Ou para dizer que você tem o Espírito Santo de Deus? É isso que eu observo nessas pessoas, né? O apóstolo Paulo me falou, eu prefiro falar uma palavra no meu próprio entendimento, na minha língua, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Esses textos parece que não leiam esses textos, né? Então vamos aqui para a palavra e você vai entender o que é se encher do Espírito. Jesus fala assim, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Quer dizer, as palavras que Jesus está falando, esse é o Espírito Santo, é o Espírito, e elas são vida, né? E está falando o que traz vida, o que traz, né, coisas boas para nós, é o Espírito, a palavra. Então ele falou, a palavra que eu andei dizendo, que está nas Escrituras, são vidas, são Espírito. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, olha o que a palavra de Deus falava do Espírito Santo. Salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Então vamos ver como que eles profetizavam. Versículo 11. Buscando o tempo ou que a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. O Espírito de Cristo transformava aquelas palavras, as palavras que eram proferidas por eles, pelos profetas, foram traduzidas, escritas para nós, que elas são o Espírito Santo. Então, quando eu me encho da palavra de Deus, já fiz um vídeo, mas nunca é demais, né? Você quer ficar cheio do Espírito Santo, gasta seu tempo se enchendo do Espírito, se enchendo de conhecimento da palavra, porque a palavra, ela é que vai trazer vida para a sua vida. No meu caso, já fiz um vídeo dizendo da minha libertação. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Através da palavra, ele me deu, vivificou. Eu nasci de novo.
Por quê? Por causa da palavra. Não foi eu ficar horas e horas de joelho, horas e horas de jejum, não. Foi lendo a palavra, lendo. E essa palavra foi me vivificando. Então, meus amigos, meus irmãos, você vê essas igrejas aí conclamando você, olha, vamos nos encher do Espírito. Se não for através da palavra, é um espírito enganador. Você não consegue se encher do Espírito a não ser pela palavra. Isso é a verdade. Ah, mas é que lá tem o Espírito Santo, que ele opera sinais e maravilhas. Não significa que você está cheio do Espírito. Não significa, porque Jesus falou, não vos conheço. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não vos conheço. É como a parábola das 10 virgens. Não levaram o azeite, que o Espírito também é considerado como azeite, né? Não tinha palavra dentro delas. E aí o noivo chegou e elas ficaram pro lado de fora. Então eu espero que você tenha entendido o que é buscar o Espírito Santo. Eu converso com muitas pessoas evangélicas, eles não buscam a palavra, mas buscam o Espírito. Como é que pode desassociar a palavra do Espírito? Porque eles não conhecem a palavra. Acabei de ler, o próprio Jesus falou, as palavras que eu falei. Ele falou e está onde? Está aqui nas Escrituras para nós. Essas palavras que têm o efeito de vivificar, de transformar a nossa vida.